Em um mundo de incertezas, uma luz se acende. Você já se perguntou qual o verdadeiro poder de um herói? Acompanhe a jornada de um ser extraordinário que escolheu a humanidade e se tornou um símbolo de esperança. Este vídeo vai te inspirar a acreditar no potencial que existe dentro de você. Não perca essa história épica. Continue assistindo e descubra o legado do Superman. Desde as poeirentas páginas da Action Comics número 1, em um tempo onde o mundo ansiava por um raio de otimismo, nasceu uma lenda. Criado pelas mentes visionárias de Jerry Siegel e Joe Shuster, um ser de outro planeta, com o poder de um deus, mas com o coração de um homem. Superman. Um nome que ecoa através de gerações. Um arquétipo de tudo o que podemos aspirar ser. Mas sua história vai muito além da força bruta e dos voos audaciosos. Ela mergulha nas profundezas da ética, da moral, da luta entre o bem e o mal. Neste vídeo, embarcaremos na gênese desse ícone. Desvendaremos os primeiros passos de Clark Kent rumo à sua identidade como o guardião de Metrópolis. Exploraremos as provações que moldaram seu caráter e os laços humanos que o conectaram ao nosso mundo. Prepare-se para descobrir o valor ético, moral, intelectual e espiritual incrustado em cada página de sua história. O que o surgimento do Superman nos ensina sobre nós mesmos? Quais lições podemos extrair de sua jornada para aplicarmos em nossas próprias vidas? O mistério está prestes a ser revelado. Se essa jornada pela origem do Homem de Aço já despertou sua curiosidade, deixe sua marca como a força de um kryptoniano. Um like é o nosso sinal de que estamos no caminho certo para defender os valores que importam. E para não perder os próximos capítulos dessa saga inspiradora, una-se à nossa Liga da Justiça de Entusiastas dos Quadrinhos. Inscreva-se e prepare-se para mais revelações. Ao longo das eras, a tapeçaria da história humana é adornada com fios de lendas, figuras que desafiam as correntes do tempo e da razão, erguendo-se não apenas como heróis, mas como faróis de esperança e personificações da capacidade de superação. Entre esses ícones, um nome ecoa com poder singular: Superman. Nascido da mente criativa de Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens visionários que durante a Grande Depressão imaginaram um ser capaz de superar qualquer obstáculo. Uma curiosidade fascinante é que Siegel se inspirou no conceito do Übermensch de Nietzsche, mas o transformou em um símbolo de bondade. Superman surgiu pela primeira vez nas páginas da Action Comics número 1 em junho de 1938, marcando o início da Era de Ouro dos quadrinhos. Este capítulo não narra meramente os primeiros passos de um indivíduo com dons extraordinários. Ele revela o despertar de um potencial ilimitado, a jornada de um coração terrestre que escolheu transcender seus próprios limites para inspirar o mundo, provando que a verdadeira força reside na escolha de usar nossos dons para o bem maior. O nascimento do Superman não foi um evento fortuito, um raio isolado de poder em um mundo comum. Foi uma metamorfose lenta e profunda, gestada no solo fértil de Smallville, nutrida pelo amor incondicional de Jonathan e Martha Kent. Clark carregava em si um segredo incandescente, um poder latente que, inicialmente, parecia mais um fardo do que uma bênção. Cada nova manifestação de sua força, de sua velocidade, de sua visão além do espectro humano, era um lembrete constante de sua singularidade, um chamado silencioso à responsabilidade. Ele enfrentava a questão fundamental que todos nós encontramos em nossas vidas: o que fazer com o que nos torna diferentes? Curiosamente, a ideia original de Siegel e Shuster para o Superman era de um vilão careca com poderes telepáticos antes de evoluir para o herói que conhecemos. Nesse crisol de autoconhecimento, a essência do Superman começou a tomar forma. Clark poderia ter escolhido a segurança do anonimato, enterrando seus talentos nas terras tranquilas de sua juventude. Mas a bússola moral, cuidadosamente calibrada pelos valores incutidos por seus pais, apontava para um caminho mais desafiador, porém infinitamente mais significativo:
A decisão consciente de usar suas habilidades não para ganho pessoal, mas para elevar os outros. A decisão de erguer-se como Superman não foi um ato de vaidade, mas uma profunda manifestação de altruísmo, uma resposta ao chamado silencioso da humanidade por esperança. E seu uniforme? Não era mera vestimenta, mas um estandarte vibrante de possibilidade, tecido em azul celeste da confiança e vermelho da coragem. Dizem que as cores foram inspiradas nos acrobatas de circo da época, um toque de fantasia e otimismo em tempos sombrios. O tecido, resistente como a própria vontade, era sua armadura simbólica, protegendo não só sua identidade, mas também a promessa que o S flamejante em seu peito irradiava. A certeza de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz da esperança sempre prevalecerá. A criação dessa persona pública exigiu mais do que agulha e linha. Demandou a forja de uma nova identidade, um equilíbrio delicado entre o homem comum com seus questionamentos e o ser extraordinário com seu potencial ilimitado. Como um mestre que revela a obra-prima oculta na pedra bruta, Clark Kent, ao se transformar em Superman, desvendou para o mundo não apenas seus poderes, mas a própria capacidade de cada indivíduo de transcender suas limitações em prol de um bem maior. Sua jornada nos lembra que a verdadeira transformação começa com a aceitação de quem somos e a coragem de usar nossos talentos para fazer a diferença. Se Smallville era o berço da inocência, onde os primeiros vislumbres de seu potencial floresceram, Metrópolis era a metrópole pulsante dos desafios da vida real, um caldeirão de ambição, inovação e, infelizmente, também de injustiça e desespero. A mudança para essa cidade não foi uma mera mudança de endereço. Foi a entrada em um campo de provas onde a luta não era contra as forças da natureza, mas contra as complexidades da sociedade humana. A ganância que corrói, a criminalidade que oprime, a corrupção que mina a confiança e a indiferença que obscurece a empatia. Metrópolis, aliás, foi inspirada em grandes centros urbanos como Nova York e Chicago, refletindo o dinamismo e os desafios das metrópoles modernas. Clark Kent encontrou no Planeta Diário não apenas um emprego, mas uma trincheira de verdade e um inesperado laço humano. Compartilhando o ritmo frenético da redação, seus olhos invariavelmente se detinham em Lois Lane. Uma das personagens femininas mais icônicas dos quadrinhos, Lois foi concebida como uma repórter astuta e independente, um contraponto à natureza reservada de Clark. Seus cabelos escuros emolduravam um rosto onde a inteligência e a determinação brilhavam intensamente, e sua paixão pela verdade era uma força contagiante. A maneira como ela perseguia uma história, com uma tenacidade admirável, inspirava Clark a buscar sua própria verdade, seu próprio caminho para ajudar. Havia uma energia vibrante em sua presença, uma chama interior que parecia iluminar a escuridão que às vezes pairava sobre a cidade. Empunhando a caneta como uma arma de luz, ele se tornou um defensor da verdade, desvendando os segredos da cidade, dando voz aos que não tinham voz e, crucialmente, aprendendo sobre as feridas da humanidade, as mesmas feridas que o Superman um dia buscaria curar. Trabalhar ao lado de Lois, mesmo em meio ao caos das notícias urgentes, era um lembrete constante do valor da coragem, da integridade e da busca incessante pela justiça, qualidades que ele também aspirava a incorporar em sua outra identidade. Havia uma conexão silenciosa crescendo entre eles, uma admiração mútua que transcendia o profissional, sugerindo que mesmo o mais solitário dos caminhos pode encontrar companhia inesperada. Metrópolis, com seus arranha-céus imponentes e suas ruas labirínticas, tornou-se o palco onde a lenda seria forjada em aço e atos de sacrifício, e onde a semente de um relacionamento profundo começava a brotar em meio aos desafios. Era uma cidade que testaria seus limites como um crisol incandescente, moldando seu espírito através de incêndios devastadores, perseguições audaciosas e o peso esmagador de estruturas em colapso.
Se a resiliência é temperada nas provações, o coração do Superman seria provado pelas crises que emergiriam das sombras da cidade e pela crescente importância de uma certa jornalista em sua vida. Nenhuma jornada inspiradora é isenta de desafios. Para Superman, os primeiros confrontos não foram meros testes de força física, mas verdadeiros batismos de fogo para sua alma, dilemas éticos e existenciais disfarçados de emergências. Inicialmente, ele surgiu como um farol de esperança em meio ao caos, resgatando vidas em perigo, impedindo desastres iminentes e oferecendo auxílio onde a esperança parecia perdida. Cada ato, por menor que fosse, enviava ondas de inspiração pela cidade, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a ajuda está a caminho. Mas o caminho de um herói raramente é fácil. À medida que a lenda do Superman se espalhava, também emergiam antagonistas que desafiavam não apenas sua força, mas os próprios ideais que ele representava. Lex Luthor, cuja primeira aparição foi em Action Comics número 23, 1940, rapidamente se tornou o arqui-inimigo do Superman, representando a desconfiança humana em relação ao poder alienígena e a crença de que a humanidade deve se salvar por seus próprios meios. Um gênio com uma visão distorcida de poder, Luthor surgiu como uma sombra ameaçadora, representando a luta constante entre a esperança e o cinismo. Seus planos insidiosos, tramados nas sombras da ambição desmedida, não visavam apenas a destruição física, mas a corrosão da fé na bondade e no potencial humano. Em meio a esse crescente turbilhão, a linha entre Clark Kent e Superman se tornou ainda mais tênue, especialmente quando o perigo ameaçou aqueles que ele secretamente prezava. Certa noite, um incêndio voraz engoliu um arranha-céu, transformando-o em uma pira de fumaça e chamas. Entre as vítimas presas no inferno de aço e vidro estava Lois Lane. Um medo lancinante trespassou Clark. Lois! A imagem de sua determinação inabalável e sua vulnerabilidade humana o atingiu com força. Sem hesitar, ele se transformou, rompendo a barreira do som em direção ao desastre. A cena que o aguardava era apocalíptica. Chamas dançando como demônios famintos, gritos de desespero cortando o ar e Lois, agarrada a uma fina saliência, encarando a morte certa. Naquele instante, a missão do Superman transcendeu o resgate. Tornou-se um imperativo pessoal. Mergulhando no inferno incandescente, ele a alcançou, seus olhos encontrando os dela em um misto de terror e uma faísca de esperança. Carregando-a em segurança, ele sentiu a fragilidade da vida em seus braços e a força indomável de seu espírito. Aquele resgate não foi apenas um ato de heroísmo, mas um lembrete poderoso de que a conexão humana é a força motriz por trás de toda grande ação. Além dos vilões e dos desastres, Superman enfrentou o desafio constante de equilibrar seu poder com a responsabilidade. Cada intervenção era uma lição sobre os limites da ajuda, sobre a importância de inspirar a autossuficiência em vez da dependência. Ele não era um deus para resolver todos os problemas, mas um catalisador para o bem, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de cada indivíduo de superar seus próprios obstáculos. Uma das sagas mais icônicas que explorou essa complexidade foi O Reino do Amanhã, Kingdom Come, que apresentou um futuro distópico onde a ausência de limites para os heróis levou ao caos, forçando o Superman a retornar e repensar seu papel. A construção do mito do Superman não foi um evento isolado, mas um processo contínuo, onde cada ato de coragem semeava as sementes da esperança no coração de Metrópolis. As manchetes do Planeta Diário, muitas vezes escritas com a paixão inconfundível de Lois Lane, não eram apenas notícias, eram testemunhos do poder da ação, lembretes de que mesmo a mais escura das noites pode ser seguida por um amanhecer de possibilidades. Mais do que um herói, Superman tornou-se um símbolo vivo do potencial humano, um lembrete de que todos temos a capacidade de fazer a diferença, de usar nossos próprios dons, por menores que pareçam, para tornar o mundo um lugar melhor. Seu escudo no peito não era apenas um emblema.
era uma promessa silenciosa de que a justiça sempre prevaleceria e que a esperança nunca seria extinta. Curiosamente, o design do famoso S passou por diversas iterações antes de se tornar o símbolo icônico que conhecemos hoje. O reconhecimento não veio sem questionamentos, sem o debate sobre o papel de um ser tão poderoso no mundo. Mas, em última análise, a presença do Superman inspirou não apenas a segurança, mas também a coragem em outros. Ele mostrou que a verdadeira força não reside na superioridade física, mas na escolha de lutar pelo que é certo, inspirando outros a se erguerem em defesa da justiça e da compaixão. Se no início Clark Kent buscava um equilíbrio entre seus dois mundos, com o tempo sua dualidade se revelou não uma divisão, mas uma poderosa sinergia. O homem comum e o ser extraordinário coexistiam, lembrando-nos de que a grandeza muitas vezes reside em abraçar todas as facetas de nós mesmos e usar nossas habilidades únicas para servir a um propósito maior. A história do Superman não é apenas a história de um herói. É um chamado à reflexão sobre o nosso próprio potencial, sobre a diferença que cada um de nós pode fazer no mundo, inspirando-nos a acreditar que, juntos, podemos sempre superar os desafios e construir um futuro onde a esperança sempre encontrará seu caminho. E, em meio a essa jornada inspiradora, o laço crescente entre um homem que podia voar e uma mulher que o mantinha ancorado à terra nos lembra que mesmo os heróis mais poderosos encontram força e propósito nas conexões humanas. Ao analisarmos os primeiros passos do Superman à luz da ética e da moral judaico-cristã, percebemos a constante tensão entre seu poder quase ilimitado e a responsabilidade de usá-lo com sabedoria e justiça. Sua criação, imbuída de um senso inato de bem, ecoa o chamado bíblico para amar o próximo e defender os fracos. Seus desafios iniciais, como o confronto com a ganância e a injustiça em Metrópolis, refletem a luta eterna entre o certo e o errado presente em todas as narrativas morais. Aprendemos com os acertos do Superman a importância da humildade diante do poder, da compaixão pelos necessitados e da inabalável busca pela verdade. Seus erros, talvez a dificuldade inicial em compreender a complexidade da natureza humana, nos lembram que mesmo os mais bem-intencionados precisam aprender e crescer. Para você, espectador, a lição prática é esta: reconheça os seus próprios dons, por menores que pareçam, e use-os para o bem. A verdadeira força não reside em habilidades extraordinárias, mas na escolha diária de agir com ética e moralidade, inspirando aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Seja o herói da sua própria história. Você sentiu o impacto dessa história? Quer fazer parte da nossa comunidade que valoriza a ética e a inspiração dos quadrinhos? Então, não hesite. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sino de notificações. Seu engajamento é o nosso superpoder. Cada like, cada comentário, cada inscrição nos impulsiona a trazer ainda mais conteúdo que nutre sua mente e sua alma. Explore outros vídeos do nosso canal e descubra as camadas profundas de sabedoria escondidas nas páginas dos seus heróis favoritos. O universo dos quadrinhos aguarda você com inúmeras lições e aventuras emocionantes. Junte-se a nós nessa missão de mostrar ao mundo o verdadeiro valor dos quadrinhos. Sua jornada inspiradora continua aqui,